secretário, obrigado por estar aqui. Estamos agora em guerra com o Irã? Não, não estamos, de forma alguma. Isso não é uma guerra contra o Irã. Isso é muito simples. Você sabe, há 67 dias, o presidente dos Cipollais enviou uma carta aos iranianos e nela dizia: vocês não terão armas nucleares, não terão um programa nuclear militarizado. Vamos negociar. Quero fazer isso diplomaticamente, quero fazer isso pacificamente. Eles tentaram enrolá-lo do mesmo jeito que fizeram com todos os presidentes americanos nos últimos 35 anos. E você sabe, o presidente disse a eles: se não chegarmos a um acordo, que era o que ele queria, então terei que lidar com isso de outra forma. Ele fez na noite passada, lidou situação, mas escolha iraniana. Não fizemos, fizeram. Ao tentar enganar Donald Trump, eles cometeram um grande erro e o presidente Trump agiu na noite passada. E eu acho que o mundo hoje está mais seguro e mais estável do que estava há 24 horas. E um monte desses países que estão divulgando declarações, nos condenando em particular, todos concordam conosco que isso precisava ser feito. Eles têm que fazer o que precisam por, você sabe, questões de relações públicas, mas as únicas pessoas no mundo que estão insatisfeitas com o que aconteceu no Irã na noite passada são o regime iraniano. Você ouviu alguma pessoa do Irã e você espera alguma retaliação por parte deles? Bem, se eles retaliaram, será o pior erro que já cometeram. Olha, podemos entrar e sair do Irã quando quisermos. Nós entramos lá ontem à noite. O presidente enviou nossas forças militares do outro lado do mundo, entraram, realizaram essa operação e saíram. Nenhum tiro foi disparado contra nós. Eles nem sabiam o que tinha acontecido. Quando saímos, os aviões já estavam fora do espaço aéreo deles antes que finalmente começassem a perceber que tinham sido atingidos. Então seria um erro terrível se o Irã retaliar, mas esse não é o nosso objetivo. Nós não estamos declarando guerra ao Irã, não estamos buscando guerra com o Irã. Mas se eles nos atacarem, então eu acho que temos capacidades que eles ainda nem viram. Seria um erro terrível deles e, francamente, não é o que esperamos ou desejamos. O que queremos agora é garantir que o Irã nunca tenha armas nucleares. Se o que eles querem é um programa nuclear civil, onde tenham usinas como muitos outros países do mundo têm, eles podem fazer isso. Esse é o acordo oferecido a eles. Eles rejeitaram, eles nos enganaram. Na verdade, tentaram nos enganar, não responderam às ofertas. Eles desapareceram por 10 dias. E agora, você sabe, o presidente teve que tomar uma atitude como resposta. E a resposta incluiu ambiguidade estratégica? Você pode nos explicar o plano em termos de como ele foi enganoso, não permitindo que os iranianos entendessem o que realmente estava acontecendo? Bem, em última análise, quando fazemos essas coisas, é porque nos importamos com a segurança de nossas tropas, de nossos aviadores e de todos aqueles que apoiam essas missões. Então você sabe que, obviamente, o elemento surpresa é importante nas táticas militares. Neste particular, agora, eu não acho que os iranianos ou qualquer outra pessoa deva estar sob qualquer mistério. O presidente disse muito claramente: temos 60 dias para avançar em um acordo e, se não conseguirmos, vou lidar com isso de outra forma. Mas em termos do que as pessoas chamam de engano, surpresa e coisas desse tipo, o cerne disso não é o sucesso. A missão seria bem sucedida de qualquer maneira. O essencial disso era proteger nossos militares, homens e mulheres que estavam em perigo ao conduzir essa missão. Esse é o aspecto mais importante. Eles entraram, fizeram o que precisavam com precisão e habilidade que nenhuma outra força militar no mundo consegue e saíram e já estavam fora do espaço aéreo iraniano antes mesmo de o regime perceber o que havia acontecido. E esse era o objetivo aqui e isso foi alcançado. Você sabe, esses aviões vieram do outro lado do mundo e ninguém sequer... O Irã, ninguém os viu chegando. E isso é um grande mérito para Pete Hegseth, o general, o Kane, o general Kurila e, obviamente, para o nosso comandante em chefe por conseguir realizar isso. Bem, o presidente disse recentemente em uma postagem que sabe onde o líder supremo está escondido, mas que ainda não estava pronto para eliminá-lo. O que você pode nos dizer sobre suas expectativas em relação à mudança de regime no Irã? Bem, esse não é o objetivo do que estamos trabalhando aqui. O objetivo está declarado de forma muito clara em uma carta que o presidente enviou ao líder supremo há cerca de 65, 67 dias. Na carta ele disse: você não terá arma nuclear. Vamos negociar pacificamente uma solução. Podemos fazer um acordo bom para o Irã, a América e o mundo. Mas, se não fizer isso, terei que lidar com a questão de outra forma. Os iranianos não gostaram da carta, não responderam. Eles acabaram entrando em negociações falsas e tentaram enrolá-lo. Em essência, eles acharam que poderiam fazer com o presidente Trump o que fizeram com presidentes anteriores e sair impunes, mas descobriram ontem à noite que não podem, e o mundo descobriu ontem à noite que isso não é possível.
E isso é importante não só para essa questão, mas para tantas outras questões que estão acontecendo ao redor do mundo. Eu acho que o que estamos vendo é que este é um presidente que diz o que vai fazer e depois faz. E eu acho que para muita gente, inclusive para o regime iraniano, isso é chocante. Quais são as suas expectativas em relação às capacidades nucleares do Irã hoje? Bem, eles certamente estão degradados. Olha, no fim das contas, se o Irã está decidido a se tornar uma potência nuclear, eu realmente acho que isso coloca o regime em risco. Eu realmente acho. Acho que seria o fim do regime se tentassem fazer isso. Houve um retrocesso técnico, não apenas pelo que fizemos na noite passada, mas os israelenses também fizeram um trabalho incrível antes. No fim das contas, eles precisam tomar uma decisão. É uma decisão muito simples. Se o que eles querem são reatores nucleares para poderem ter eletricidade, há tantos outros países no mundo que fazem isso e eles não precisam enriquecer seu próprio urânio. Eles podem fazer isso. Mas se o que eles querem é um programa secreto enterrado na montanha, onde ninguém pode ver e os inspetores só podem entrar quando eles permitem, se é isso que eles querem, então vão ter grandes problemas, porque este é um regime perigoso, violento e radical. Não o povo iraniano, não temos problema. Não atacamos o povo iraniano ontem à noite. Atingimos instalações nucleares. Se o que eles querem é um programa secreto que não se parece em nada com os programas nucleares civis ao redor do mundo, que parece muito com alguém tentando construir uma bomba, eles vão continuar tendo problemas, não só conosco, mas com muitos outros países. Problemas como quais? O que você quer dizer? Como os problemas que eles estão enfrentando agora. Escute, por que temos bases na Arábia Saudita, no Kuwait, no Catar, nos Emirados Árabes Unidos? Todas essas bases estão lá para ajudar a proteger esses países do Irã. Por que o Hezbollah existe? Por causa do Irã. Por que o Hamas existe? Por causa do Irã. Como os Houthis existem? Por causa do Irã. Quem construiu os IEDs que mutilaram e mataram soldados americanos no Iraque? O Irã. Eles estão por trás de todos os problemas nesta região. Todos. Eles são a fonte, a única fonte de instabilidade em todo o Oriente Médio e o mundo tem pagado o preço por isso há mais de 40 anos. Imagine essas pessoas tendo uma arma nuclear, apenas uma, só uma arma nuclear, ou até mesmo a capacidade de estar à beira de ter uma arma nuclear. É isso que o mundo estava enfrentando. Isso é inaceitável. O presidente Trump fez um favor ao mundo ontem à noite e agora o Irã deveria acordar. O regime iraniano deveria dizer, ok, se realmente quisermos energia nuclear em nosso país, há uma maneira de conseguir isso. Essa oferta ainda está de pé. Estamos preparados para conversar com eles amanhã e começar a trabalhar nisso. Steve Witcroft viajou extensivamente pelo mundo tentando chegar a esse acordo com eles, mas eles fazem muitos jogos. Eles fazem jogos demais e agora descobriram. O presidente já disse muitas vezes, nada de armas nucleares, mas o objetivo final também é não ter armas biológicas, químicas, drones, nem guerra por procuração. Você acredita que os iranianos vão seguir isso e vocês vão alcançar o objetivo final de sucesso aqui a longo prazo? Bem, eu não sei o que eles vão decidir fazer a seguir. Se eles forem racionais, acho que vão perceber. Sabe, se o que eles querem é um país com um programa de energia nuclear, eles podem ter isso. Quero dizer, muitos países ao redor do mundo, eu não gosto do regime, mas não estamos aqui para mudar regimes. Nosso negócio é a segurança e proteção dos Estados Unidos. Então, essa é uma escolha que eles terão que fazer. Espero que eles estejam sendo racionais em sua tomada de decisão, mas acho que o mais importante que espero que percebam é que o jogo acabou. Eles têm enganado o mundo há mais de 40 anos com essas conversas sobre armas nucleares e, adiando as coisas. Eles conseguiram um acordo absurdo com o John Kerry quando era secretário de Estado no governo Obama, recebendo bilhões de dólares e concordando com algo que permitiu continuar desenvolvendo sua capacidade de mísseis e patrocinando o terrorismo. Eles enganam o mundo há mais de 40 anos. Não vão enganar o presidente Trump e descobriram ontem à noite que quando ele diz que vai fazer algo, ele faz. E ele não quer fazer isso, não é a primeira escolha dele, mas é a única opção. Essa é a única escolha que o regime iraniano nos deixou porque eles já brincaram demais. Eles usam a diplomacia para se esconder, para confundir e acham que podem ganhar tempo. Eles acham que são espertos, mas não são e não vão se safar dessas coisas, não sob o presidente Trump. Os europeus têm sido ineficazes, basicamente, durante todo esse conflito nas últimas semanas. Quais são as suas expectativas em relação aos nossos parceiros e aliados na Europa? Bem, veja, eu acho que os europeus
especialmente os alemães, os franceses e os britânicos, deixaram muito claro que o Irã não pode ter armas nucleares. Na verdade, acho que os franceses, pela primeira vez, até se adiantaram ainda mais e disseram que o Irã nem mesmo pode ter capacidade de enriquecimento. Existem sanções sob o antigo JCPOA, das quais não fazemos mais parte, mas elas continuam fazendo parte. O Irã está em completa violação, certo? Então, esses 3 países precisam tomar uma decisão até, no máximo, outubro deste ano, sobre se vão ou não restabelecer as sanções ao Irã, reativá-las, e nós os incentivamos a continuar pressionando nesse sentido, porque isso é mais uma forma de pressão. Então, você sabe, obviamente, esses são nossos aliados e parceiros com quem trabalhamos de perto em várias questões ao redor do mundo, e eu acho que eles têm em suas mãos uma ferramenta de pressão muito poderosa sobre o regime iraniano, que são as cláusulas de reativação automática do antigo JCPOA. E eu acho que, até agora, eles têm sido firmes e duros nisso, e nós os incentivamos a continuar assim e a continuar dizendo aos iranianos, ao regime iraniano. Eu continuo dizendo regime iraniano porque não é com o povo que temos problema. O regime iraniano manteve a mensagem, comunicou isso consistentemente, e somos gratos de que a solução para esse problema é negociar diretamente com os americanos. Eles nem falam diretamente conosco, precisamos de um intermediário. Eles querem passar bilhetes como se estivéssemos na 3ª série. Não vamos mais fazer isso. Negociações diretas, vamos discutir como resolver esse problema pacificamente. Os europeus têm pressionado eles nesse ponto e nós os incentivamos a continuar fazendo isso e somos gratos por já estarem fazendo até agora. E quanto aos nossos aliados no Oriente Médio neste momento? É interessante notar que não ouvimos nada de nenhum dos representantes do Irã, nenhum comentário dos iranianos até agora, nenhum comentário do Hezbollah ou dos Houthis. Quais são suas reações quanto a isso? Assim como as de nossos aliados no Oriente Médio. O presidente Trump, claro, usando sua primeira viagem internacional para ir e fortalecer as relações com nossos amigos no Oriente Médio. Bem, deixamos claro, se algum representante atacar a América, não lidaremos só com eles, mas também o Irã. Sabemos quem está por trás. Isso é outra coisa que fazem. Eles criam pequenos grupos como as milícias xiitas, no Iraque e na Síria. E então eles se escondem atrás deles e fingem que não são eles. Nós sabemos que são eles, inclusive os Houthis, aliás. Portanto, o Irã será responsabilizado pelas ações desses grupos. Em relação aos outros países da região, veja, eu acho que trabalhamos de forma muito cooperativa com eles. O presidente acabou de fazer uma ótima visita à Arábia Saudita, aos Emirados Árabes Unidos e ao Catar, muito produtiva. Mas eu só peço e lembro a todos, a única razão pela qual temos bases do ZEUA na região, a única razão pela qual temos uma base aérea no Catar, uma nos Emirados Árabes Unidos, uma na Arábia Saudita, é porque eles temem que o Irã os ataque e querem que estejamos lá para ajudá-los a se defender. Se o Irã não fosse uma ameaça, não precisaríamos dessas bases. Portanto, esses países reconhecem plenamente a ameaça que o Irã representa. É por isso que eles querem que estejamos lá para ajudar a defender seus campos de petróleo e sua infraestrutura ou ajudá-los a se defender. E se o regime iraniano deixasse de ser uma ameaça, não precisaríamos ter nenhuma dessas bases na região. Não precisaríamos ter nenhum militar americano na região. Mas não, esse é o estado das coisas no momento. Então esses países entendem o que é o Irã e o que é o regime e eles entendem. Eles entendem isso. Há quanto tempo esses planos existem para atacar as instalações nucleares? Bem, o presidente toma a decisão final e veja, em termos de planos, quero dizer, temos todos os tipos de planos de contingência para todos os tipos de possíveis ataques ao redor do mundo. Uma vez que o presidente diz, ok, elaborem opções para mim, eles obviamente voltam e, você sabe, refinam esses planos. E então há vários pontos ao longo do processo em que o presidente precisa tomar decisões sobre seguir adiante ou não, e isso realmente vai até cerca de 10 minutos antes das bombas serem de fato lançadas. Então, o presidente mantém, como comandante em chefe, controle total dessas operações. Mas temos pessoas militares incrivelmente capazes em nosso país. A operação de ontem foi extraordinária, realmente extraordinária. Obviamente, há elementos dela que nunca serão compartilhados publicamente, mas basta dizer que não existe nenhum país no mundo que consiga fazer o que os Estados Unidos fizeram na noite passada, graças ao nosso incrível exército liderado pelo nosso comandante em chefe. E eu acho que muito do mérito vai para Pete Hegseth, nosso secretário de Defesa, que fez um trabalho fenomenal ao gerenciar esse processo e obviamente,
até mesmo aos aviadores e outros que participaram dessa operação. Foi impecável, foi perfeito, foi executado com uma habilidade extraordinária e eu acho que demonstra as capacidades que temos, que nenhum outro país no mundo possui nada sequer remotamente parecido. Secretário, como o senhor vê o caminho à frente do ponto de vista militar do Zepa-Serela em relação ao Irã no curto prazo? Bem, nós alcançamos, sim, nós alcançamos nosso objetivo. Nosso objetivo era degradar severamente ou destruir 3 instalações nucleares dentro do Irã. Uma delas tinha urânio enriquecido a 60%. Lembre-se, você só precisa de cerca de 3 vezes 67% para uma usina nuclear. Você só precisa de 20% de enriquecimento em quantidades muito pequenas para coisas como isótopos médicos e esse tipo de aplicação. Os únicos países no mundo que possuem algo próximo de urânio enriquecido a 60% são países que têm armas nucleares. Eles armazenaram urânio enriquecido a 60% em uma instalação lá, chamada Esfahan. Eles estavam ameaçando produzir ainda mais disso. E então eles tinham todas essas centrífugas capazes de enriquecer até o nível de armamento a 90% enterradas em montanhas. Eu sei, mas é tudo para fins pacíficos. Faça-me o favor, todo mundo entende. Você sabe, infelizmente, eles conseguiram se safar desse jogo por muito tempo, aqueles com os objetivos da noite passada. Nós atingimos 3 locais nucleares controlados pelo regime iraniano e agora o que acontecerá a seguir vai depender do que o Irã fizer e do que o regime fizer. Se eles nos atacarem, seria um erro terrível da parte deles. Eles estão completamente vulneráveis, totalmente vulneráveis. Não controlam o próprio espaço aéreo, não conseguem proteger o próprio espaço aéreo. Eles não conseguem nem proteger seus próprios líderes. Então, eu acho que seria um grande erro se eles fizessem qualquer coisa contra nós. Mas veja, eles terão que tomar essa decisão e o presidente responderá de forma adequada e decisiva. Mas ninguém, depois da noite passada, deve se iludir. Quando Donald Trump diz que vai fazer algo, quando o presidente diz que vai fazer algo, ele não está apenas jogando palavras ao vento. Ele fala sério. Então seria justo dizer que eles estavam a uma semana de ter uma arma nuclear e que tudo isso foi destruído neste momento? Isso acabou? Acho que é justo dizer que eles têm tudo o que é necessário para fabricar uma arma nuclear. Tudo. Eles têm a capacidade de enriquecimento, têm urânio altamente enriquecido em quantidades suficientes para fazer pelo menos 9 ou 10 bombas. Tudo o que eles precisam fazer é passar alguns dias enriquecendo de 60% para 90%. Temos certeza de que eles têm um projeto de arma. Eles têm mísseis de médio alcance, mísseis de curto alcance nos quais poderiam colocar ogivas. Eles afirmam ter um programa espacial. Isso não é um programa espacial. O Irã não vai à Lua. Eles têm um programa espacial porque tentam desenvolver ICBMs, foguetes de longo alcance que poderão um dia atingir os Estados Unidos, assim como a Coreia do Norte já consegue com seus ICBMs. É nisso que eles estão trabalhando. Eles têm todas as peças necessárias para ter uma arma nuclear. Tudo isso, tudo o que falta é apertar o botão, mas em termos de tudo o que você precisa, todas as estruturas, toda a ciência, tudo isso, eles já tinham tudo pronto. Agora, nem tanto, e é por isso que fizemos um grande favor ao mundo, ou todos nós acordaríamos um dia, em menos de uma década, em um mundo onde clérigos xiitas radicais controlam armas nucleares capazes de alcançar não apenas o Oriente Médio, mas toda a Europa e potencialmente a costa leste dos Estados Unidos. Esse é um risco inaceitável. De jeito nenhum deixaríamos isso para as futuras gerações. Secretário, última pergunta aqui. O senhor espera que o Irã tente fechar o Estreito de Hormuz para tentar interromper o transporte de petróleo pelo mundo? Bem, eu encorajaria o governo chinês em Pequim a ligar para eles sobre isso, porque eles dependem fortemente do Estreito de Hormuz para o seu petróleo. Se eles fizerem isso, será mais um erro terrível. Seria suicídio econômico para eles se fizerem isso e nós mantemos opções para lidar com essa situação. Mas outros países também deveriam estar atentos a isso. Isso prejudicaria muito mais a economia de outros países do que a nossa. Seria, eu acho, uma escalada massiva que mereceria uma resposta, não só nossa, mas de outros também. Então veja, eles vão dizer o que precisam dizer. Sabe, essas são as coisas que precisam acontecer para suas próprias políticas internas. Assim por diante. Mas no final, iremos julgá-los pelas ações que eles tomarem daqui para frente. Nós tínhamos 3 objetivos. Atingimos esses 3 objetivos. Com força decisiva, e esse era o objetivo desta missão, e foi isso que alcançamos. O que acontecerá em seguida dependerá do que eles fizerem. Eles querem negociar? Estamos prontos para negociar. Eles querem ficar fofos e fazer coisas perigosas? Temos respostas disponíveis que são devastadoras. Secretário, a China foi cúmplice? Sabemos que jatos voaram para o Irã. Não sabemos o que havia naqueles jatos.
Não temos nenhuma evidência de que os chineses estivessem envolvidos em qualquer coisa, além de talvez tentar tirar cidadãos chineses do Irã.